Olá, tudo bem com você? Tenho o prazer de estar aqui participando da Semana Jurídica da Rede LFG e um prazer ainda maior de estar recebendo um querido amigo, o professor César Peghini, que vai integrar aqui os quadros da Rede de Ensino LFG, vai dar aula para a gente aqui nos cursos preparatórios para concurso. O professor César é advogado, é doutorando pela PUC, está terminando o doutorado, está naquela fase que a gente fica tenso, nervoso, terminando o doutorado, o prazo ali, o relógio está correndo, mestre pela FADISP, e é uma grande figura, um professor muito preparado, você vai gostar muito dele, você vai ver aqui na nossa Semana Jurídica e vai ver também nos nossos cursos para concursos da Rede LFG, do qual já faço o convite para você procurar a gente, ver o curso que melhor se adequa às suas expectativas. Estamos aqui no Direito Civil com uma baita de uma equipe, professor Peghini, professor Flávio Tartus, professor Pablo Stouze, e eu também estou integrando a equipe, já estou convidando você para conhecer os nossos cursos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está gerando uma controvérsia grande, nós estamos aí na expectativa de uma decisão final, que é exatamente aquele relacionado à equiparação do tratamento sucessor entre o cônjuge e o companheiro, a partir da análise do recurso extraordinário, o 878-694 de Minas Gerais. 878-694 de Minas Gerais, um voto do ministro Barroso pela equiparação, pela declaração da inconstitucionalidade daquele malfadado artigo 1790 do Código Civil, tão criticado artigo 1790 do Código Civil, que traz para a gente um tratamento sucessório do companheiro de forma diferenciada e, para muitos, prejudicial, isso nós vamos discutir aqui hoje, do companheiro. Né? O tratamento do sucessório do companheiro é pior do que o do cônjuge. Em alguns aspectos eu entendo que sim, em outros não, nós vamos discutir isso hoje, mas, pelo voto do ministro Barroso, nesse recurso extraordinário 878-694 de Minas, se declara a inconstitucionalidade do artigo 1790. Vamos discutir também se esse seria o meio processual mais adequado para declarar a inconstitucionalidade. A premissa está aí, vai aparecer aí na sua tela. Está lá, ó. Então, recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais. Está aparecendo aqui para você. O relator é o ministro Barroso. A emenda, direito constitucional e civil, recurso extraordinário, repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. E daí é importante a gente ler alguma coisinha, eu vou passar para o professor César para ele fazer alguns comentários fundamentais. Mas olha lá, ó, a Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges companheiros, isto é, a família formada pelo casamento é formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição. E, a partir desta premissa, o artigo 1790 discrimina a companheira, dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores e conflitos à esposa. Ele entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade, como vedação, proteção deficiente e da vedação do retrocesso. Com essa base, se dá provimento ao recurso extraordinário, afirmação e repercussão geral da seguinte tese: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. Essa tese, que é a tese que nós vamos discutir aqui, né? Então, pelo voto do ministro Barroso, está sendo declarada a inconstitucionalidade do artigo 1790 e determinando-se a aplicação do artigo 1829, seja para o cônjuge, seja para o companheiro. Vou passar para o meu querido amigo, professor César Peghini, agora, para ele fazer umas considerações sobre esse caso específico. Peghini, muito prazer em te receber aqui. De novo, reitero a honra de a gente poder contar com você nos nossos quadros e a felicidade, minha felicidade, que é muito grande por ter um amigo aqui, querido, uma pessoa tão preparada nos nossos cursos. Tudo bem? Amigo, Aguirre, com forte emoção que eu recebi o convite para poder integrar o LFG. Na verdade, foram alguns passos para poder chegar na condição de professor de cursos e concursos.
As menções que você fez, na verdade, são mais do que recíprocas. Eu sou muito grato à sua pessoa, a pessoa do Flávio, da Túrcia, da professora Vanessa, que se empenharam pontualmente, não é? E logo no meu primeiro encontro na condição de professor, eu já me deparo com um dos temas que foram propostos mais explosivos do direito de sucessões. Me recordo que, para minha infelicidade, ou por felicidade, eu não advoguei na vigência do código anterior, porque, na verdade, eu me formei em 2004, então eu já sou filho do código de 2002 e não acabei visitando o direito sucessório na advocacia da vigência do 16. Então, na verdade, quando já lecionando, né, já experimentava as condições do Código Civil de 2002. Todavia, desde que me recordo, nos primeiros dias das aulas de família e sucessões na graduação, o tema é explosivo. Me soava estranho, como aluno, já ter uma diferença, assim, duas sucessões diferentes para pessoas que aparentemente tinham vamos dizer assim, relações muito próximas. E eu vou dizer, assim, eu, como professor de Direito de Família e como também fui assistente em alguns aspectos na pós-graduação de Família e Sucessões aqui, eu digo que o Direito de Família tem que ser atualizado mensalmente. Ó. Existem vários capítulos no Direito de Família recentemente, a questão da socioafetividade, que foram as decisões de 2007, nos anos anteriores a questão da união homoafetiva, e agora, desde o meio do ano passado, em agosto, o artigo 1790 em pauta pelo STF por meio desse recurso extraordinário. É recurso esse que, com certeza, vai trepidar mais uma vez o direito de família e sucessões, mais o direito de sucessões por conta dos seus desdobramentos práticos, muita gente aguardando o resultado dessa decisão, dos efeitos, da repercussão e os demais desdobramentos, mas a gente tem que lembrar que esse recurso extraordinário, na verdade, ele vem de uma decisão singular. A origem dela vem de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, por si só, já é bastante interessante. Logo em primeira instância, né, o juiz reconheceu o direito sucessório integralmente para a companheira e o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, na verdade, aplicou o artigo 1790, deixando para aquela companheira simplesmente 1/3 e passando 2/3 para os demais irmãos do decujus. E isso foi objeto de recurso extraordinário, ao qual efetivamente estamos nesse patamar de relatoria do grande ministro Luiz Barroso, segundo ao qual entendeu pela inconstitucionalidade, conforme muito bem foi dito, também entendeu que são institutos possivelmente equiparados e que, na verdade, nós vamos ter mais algumas outras coisas, em especial a aplicação do artigo 1829. Alguns já voltaram para fins de repercussão geral, dentre eles o professor Fachin, o Theory, a Rosa Weber, o Luiz Fux, o Celso de Mello e a Carmen Lúcia, e durante um bom tempo esse processo ficou com vistas para o ministro Dias Toffoli, que ao final do ano passado, acho que salvo me engane, na primeira quinzena, devolveu os autos de sua vista, com certeza aí com as suas ponderações. Esse é o desfecho que nós temos agora. Tivemos vários outros capítulos anteriores no direito de família e esse, com certeza, é um momento bastante importante para nós refletirmos por conta não só da decisão em si, eu acredito que seja por conta dos efeitos. Eu sempre digo para os meus alunos na graduação ou na pós, na verdade, levantar uma bandeira é muito simples. Dizer algo ou defender determinado posicionamento é bem simples, mas eu acho que o mais importante de defender é saber a responsabilidade das nossas ações. E ao fazer isso, no direito, nos deparamos com os efeitos civis disso. Reconhecer a equiparação, com certeza, eu acho que vai ser esse a pauta da nossa conversa de hoje, como o professor Aguirre muito bem colocou, são os efeitos disso. Será que, na verdade, como nós vamos enfrentar essa questão, tanto no âmbito do direito de família quanto no âmbito do direito de sucessões? Acho que esse é o mote das discussões que vão vir por aí, porque me parece que não vai ter muita volta. Isso está sendo colocado pelo STF como uma forma de recurso extraordinário e que nos cabe, com certeza, entender como trabalhar esse conceito mais adiante. Obrigado, César. O meio seria o meio adequado? Então, eu tenho duas questões aqui. Primeiro, que já existe uma maioria, né? A não ser que o voto do ministro Dias Toffoli ou um dos outros ministros ainda que estão faltando, o ministro Marco Aurélio Mello,
que estava ausente, salvo me engane, por motivo... o Marco Aurélio estava ausente por motivo justificado, até parece. Isso. E o ministro o Celso de Mello também não tinha dado o seu... O Celso de Mello deu. Na verdade, acho que é o Marco Aurélio, o Gilmar Mendes... O Gilmar Mendes, isso. A não ser que eles mudem o entendimento dos que já votaram, essa tese é a tese que vai se consolidar em razão dessa maioria que a gente já tem. Daí vem uma primeira pergunta que eu vou fazer para o César, que é a seguinte. César, você acha que esse era o meio adequado para uma decisão dessa magnitude? Essa é a pergunta de $1 milhão, na verdade. Eu vejo que essa questão é bastante sensível. Quando nós falamos do direito civil constitucional ou da aplicação constitucional no direito civil, se é assim que a gente prefere, de grandes escolas de constitucionalistas que reconhecem o direito civil, e a gente pode citar vários nomes, o T.P. Dino, o professor Zeno, também um grande dos defensores. O próprio professor Fachin, que foi uma das pessoas que defenderam a bandeira do direito civil constitucional, nós temos que pensar não só no direito civil, mas sim nos reflexos do direito constitucional no direito civil. E me preocupa muito determinadas situações. Eu já escrevi um artigo no passado sobre o reconhecimento da união estável homoafetiva que me preocupa. Eu acho que às vezes a gente faz... É possível resolver a forma da questão certa, mas do jeito errado, não é? A questão, ela inicialmente é apresentada por meio de um recurso extraordinário. E me parece que isso pode gerar alguns problemas quanto à inconstitucionalidade do dispositivo. Não sou professor de direito constitucional, mas ficam algumas perguntas por conta disso. A primeira pergunta que eu faço, não seria mais razoável uma ação de declaratória de inconstitucionalidade, uma ADIM, não é? Ou uma ADI, como preferem agora os constitucionalistas, por conta das audiências públicas, dos efeitos gerados, não é? Até mesmo da amplitude da decisão, porque equiparar os direitos sucessórios simplesmente numa decisão, sem entender a amplitude dos defeitos jurídicos por conta disso, não só sociais, mas jurídicos, é bastante complicado. Porque me parece que, pelo que consta no voto, com todo respeito, e eu me recordo das aulas de direito constitucional, as quais eu gostava muito, uma vez declarado inconstitucional um dispositivo, ele simplesmente era retirado do sistema jurídico normativo e nós teríamos uma lacuna legislativa. Me parece que foi dado um passo a mais aqui, dizendo, olha, ele é inconstitucional e mais, digo mais, isso que é uma questão bastante interessante. Além de colocar a inconstitucionalidade do dispositivo, eu mando aplicar o artigo 1829, ou seja, me parece que nesse caso ele está legislando. Digo que sou a favor de parte da tese da inconstitucionalidade do artigo 1790. Concordo, sim, sempre concordei e sempre advoguei nesse sentido. Em parte, não em todo, por conta de questões pontuais das distinções entre essas duas entidades familiares. Mas me parece que dentro do direito constitucional, por mais que seja a favor de parte da inconstitucionalidade do artigo 1790, os professores de direito constitucional não vão gostar da solução final desse julgado. Nós vamos ver ainda algumas questões que são bastante controvertidas. Por exemplo, no voto do ministro Barroso, existe uma modulação desses efeitos, como o professor César bem falou, para dizer que os efeitos vão ser produzidos a partir de então, né? Uma eficácia ex nunc, não ex tunc, não vai retroagir para atingir, por segurança jurídica, a decisão não vai retroagir para atingir decisões que já transitaram em julgado. Aí, eu estava até conversando com o César antes da gente começar a conversar com vocês, eu falei para ele que isso me causa um certo mal-estar pelo seguinte, admitindo-se que a norma seja declarada inconstitucional, o Código Civil 16 entrou em vigor em janeiro de 2003, nós estamos no ano de 2017, ou seja, nós temos 14 anos aí de decisões que foram pautadas pelo artigo 1790. Aquelas pessoas que se julgam prejudicadas por essa decisão, elas vão ter um argumento que é o seguinte, mas espera aí, se a norma é inconstitucional, ela vai valer para mim? Se ela fere a Constituição, ela não poderia produzir efeitos. Não é isso? Ela deveria, como o professor César acabou de dizer, ser simplesmente retirada do sistema. Agora, eu estou num limbo, é uma norma que é inconstitucional, que fere a Constituição, que é retirada do sistema, mas para mim valeu. Vamos imaginar a seguinte situação.
A gente sabe que pelo caput do artigo 1790, o companheiro sobrevivente ele só concorre à herança do falecido quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância da união, os chamados bens comuns. Ele não concorre contra os bens particulares. Vamos imaginar que o falecido, ao morrer, tenha deixado apenas bens particulares e tenha vivido com o seu companheiro durante um largo tempo, 10 anos, 15, etc., mas tenha deixado apenas bens particulares. O companheiro não recebeu nada, porque foi tudo para o colateral, por exemplo, para um sobrinho, para um primo, que sequer tinha relação com o falecido, etc., mas acabou sendo brindado com essa regra do caput. Aquele companheiro foi prejudicado, hoje está sem nada, talvez apenas com direito real de habitação. E aí vem o Supremo declara que essa norma é inconstitucional, mas para ele vai produzir efeitos, porque para ele transitou em julgado. Eu ficaria bastante angustiado dizendo o seguinte, mas se ela fere a Constituição, se ela é inconstitucional, se ela foi suprimida do sistema, para mim ela vai produzir efeitos? O que você acha disso, César? Essa é uma situação por mais do que sensível. Eu gosto sempre de citar um historiador, o Eduardo Bueno, do Rio Grande do Sul, que, na verdade, diz que a pessoa que não conhece o passado está fadado, ou não conhece o passado, está fadada a repeti-lo no futuro. Veja, essa questão é muito sensível por conta de que me parece que vai ter um hiato, segundo ao qual algumas pessoas efetivamente estariam desprestigiadas. A questão da aplicação da segurança jurídica aqui, em não dar os efeitos ex nunc, ou melhor dizendo, aplicar os efeitos ex nunc, deixando simplesmente os efeitos ex tunc, geraria uma situação ímpar de, vamos dizer assim, de injustiça no caso concreto. Ou seja, dentro do hiato terrível para aquelas pessoas que efetivamente não tiveram seu direito reconhecido. E digo mais, me recordo de um artigo de um grande professor, do professor Simão. Eu me lembro que ele fez um artigo no dia D do direito de família. Logo quando a DPF 132 foi julgada, que foi nós tivemos o julgamento das uniões estáveis homoafetivas no direito de família. Era engraçado, porque todas as pessoas que batiam a porta do judiciário antes da DPF 132, e por isso que eu falo que a pessoa que muitas das vezes não conhece a história, vai ter problemas no futuro, batiam no judiciário e as pessoas diziam o seguinte, olha, o que você está pedindo, o reconhecimento de uma união estável homoafetiva, é um pedido juridicamente impossível porque, na verdade, o objeto é inexistente. Olha, a pessoa chegava no judiciário e falou assim, eu quero reconhecer essa entidade familiar homoafetiva, eles diziam, o que você está pedindo inexiste, que é a teoria da inexistência dentro da escada pontiana, foi até por conta dessa ideia que ela acabou surgindo. Mas, veja, é possível emendar isso ainda com coisa julgada depois. Por conta do seguinte, você tinha uma, bateu ao judiciário, ele disse, não, ótimo, agora eu resolvo o problema, vou adiante, peço de novo, depois da DPF 132, reconhece, ou até mesmo faço por escritura por conta daquela resolução do CJF, dizendo que era possível o caminho extrajudicial. Mas aqui não vai ter muito jeito, porque deu coisa julgada, o efeito é somente para frente, a pessoa vai se sentir simplesmente frustrada, porque não vai ter emenda, não tem remenda aquilo. Isso me daria um grande desgosto para um exemplo como esse você deu, uma pessoa cuidou da outra, e vejam que, na verdade, o casamento não é patrimônio, mas ele é envolvido por meio de afeto, e o afeto, ele é um sentimento que pode ser imposto por amor ou por ódio, e não somente entre os pares, mas sim o afeto com o descrédulo com o próprio judiciário, dizendo o seguinte, pô, mas eu não consigo mais entender. Você vem, reconhece, mas eu fui altamente prejudicado porque o sistema normativo teve um hiato jurídico, ele passa, vamos dizer assim, a ter um problema de credo com o próprio judiciário. Eu acho sensível essa situação, muito bem colocada. Mas é uma coisa bastante comum. Nós estamos num momento de complexidade. Acho que Luhmann diz isso, um momento que nós temos de um sistema complexo, e nós caímos em armadilhas normais. Você tenta solucionar um problema, ao qual me parece que é lídimo, e é uma defesa antiga do IBDFAM, inconstitucionalidade do artigo 1790, mas quando você resolve esse problema, você cria outros. E eu acho que exatamente esse é um dos pontos sensíveis, mas não é somente esse. Nós vamos ter outras questões que são apresentadas por conta do reconhecimento desse artigo 1790, que eu, num primeiro momento, entendo providencial, particularmente, eu acho que foi assertivo, principalmente o inciso 3º, o qual que eu sempre defendi, e por erro, e assim, talvez, não por erro, porque eu não estava
eu fui aluno do Moreira Alves, mas eu não estava na comissão do projeto, mas até o próprio inciso 4º, que dizia na totalidade dos bens, porque a gente ficava dúvida se são nos bens comuns ou nos bens particulares, eu vi bastante isso. Então, para mim, César, a inconstitucionalidade estava diante do inciso 3º e do inciso 4º, sempre esteve, mas talvez desta forma ao qual retiramos totalmente o artigo 1790, me parece que por conta do caso concreto, era somente a inconstitucionalidade do parágrafo 3º e entendeu-se a integralidade do artigo 1790, nós vamos ter mais problemas. Eu concordo, até porque eu entendo a ideia da segurança jurídica e etc., mas se nós não vamos ter aí o efeito retrooperante, né, se ela não vai voltar para situações pretéritas já transitadas em julgado, nós vamos ter outros problemas, né? Aquela situação que ainda está no prazo da rescisória. Eu, como advogado, vou entrar com ação rescisória. Mas, peraí, a norma foi declarada inconstitucional. Então, nós vamos ter uma situação aí que, como disse bem o César, é bastante sensível. A tese, eu também corroboro da tese da inconstitucionalidade do artigo 1790. Uma tese que foi brilhantemente defendida pela professora Ana Luísa Maia Nevares no Supremo, professor Gustavo Tepedino, que são membros do IBDFAM nacional, do IBDFAM do Rio de Janeiro, assim como nós aqui, membros do IBDFAM em São Paulo. A tese é importante. Eu fico com algumas dúvidas, vou começar a levantar essas dúvidas para discutir aqui com o César, sobre uma equiparação total entre essas duas entidades familiares, que é o que parece que avulta um pouco dessa decisão. Será que são efetivamente entidades absolutamente idênticas? Será que não há espaço no nosso ordenamento para um tratamento diferenciado entre essas entidades familiares, entre a família formal, que é aquela formada, concretizada pelo ato solene do casamento, e a família informal? A gente vive um paradoxo hoje, né? Se alguém quiser manter uma relação livre, ele consegue manter essa união livre, um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres. Olha, a gente não quer que nenhuma regulamentação. Para isso, ele teria que celebrar um contrato, esse contrato teria efeitos, então a gente tem esse tipo de discussão. Um fundamento que é trazido no voto é que não há espaço para tratamento diferenciado e que o tratamento do Código Civil, do artigo 1790 do Código Civil, é pior para o companheiro do que para o tratamento que é legado ao cônjuge. Será mesmo? Será que ele é pior em todos os aspectos, ou apenas no artigo 3º e 4º? O professor César defende a inconstitucionalidade apenas no artigo 3º e 4º, o professor Flávio Tartucci também, e outros tantos? Ou será que todo o artigo traz um tratamento prejudicial ao companheiro? Nós temos um acórdão, que é um acórdão emblemático, que foi trazido a relatoria da ministra Nancy Andrighi, do STJ, está no recurso especial 1.117.563 de São Paulo, 1.117.563 de São Paulo, em que lá a ministra Nancy Andrighi sustenta a tese efetiva, e eu não estou dizendo que ela sustenta a tese, porque ela no voto disse que traz uma outra tese a ser abordada no nosso ordenamento e que é diferente das anteriores, em que sustenta que o 1790 é melhor para o companheiro do que para o cônjuge no inciso 1 e 2. Para tentar resumir isso de uma forma a ficar mais simples nesse nosso bate-papo aqui, a ideia sempre foi a seguinte: com o advento do Código Civil, sempre se discutiu o seguinte, no artigo 1790. Afinal de contas, o companheiro, ele, quando tiver, por exemplo, concorrendo com filhos exclusivos do falecido, ele tem direito a quanto, né? Porque quando ele está concorrendo com filhos comuns, ele tem direito a um quinhão que é igual ao dos filhos comuns. Quando estiver concorrendo com filhos exclusivos, ele tem direito a receber a metade. E a filiação híbrida. Mas tem uma discussão que é a seguinte: é melhor para o companheiro o direito sucessório ou é melhor para o cônjuge? Por esse voto, a disposição do artigo 1829, ela foi assumidamente tratada como a que melhor tutela o cônjuge e que o companheiro deveria ser tutelado dessa forma. Mas a ministra Nancy Andrighi disse o seguinte: olha,
A discussão aqui sobre o artigo 1829, e ela está analisando o artigo 1829, inciso 1, ela se resume a algumas teorias, a algumas teses. A primeira tese, que o cônjuge, vamos pensar no cônjuge, que o cônjuge tem direito, quando concorrer com os descendentes, à herança apenas dos bens particulares. E ela diz, nesse recurso especial 1.117.563, que essa é a tese majoritária, que tem, inclusive, enunciado das jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal do STJ. Essa seria a tese majoritária. A segunda tese seria que ele teria direito à herança sobre os bens comuns e também os bens particulares. E ela levantaria até uma outra tese, que seria qual? Que ele tem que ter direito à herança apenas sobre os bens comuns e não sobre os bens particulares. E nesse recurso especial, ela diz o seguinte: todo mundo se levanta dizendo que o tratamento do artigo 1790 é pior que o tratamento do artigo 1829. Eu entendo que não. Eu entendo que o tratamento do artigo 1790 para o companheiro é melhor que o do artigo 1829. E ela fundamenta sob o seguinte argumento: em regra, as pessoas casam ou vivem em união estável sem nada, salvo aquelas situações em que um tem um patrimônio muito maior do que o outro. É mais comum, na maioria da população, que as pessoas se unam e dois podem mais do que um. E daí, ao longo dessa união, eles vão adquirindo patrimônio. E daí é melhor ser companheiro do que ser cônjuge. Por quê? Porque o companheiro tem direito à herança do bem comum. Ele tem meação e mais herança do bem comum. Ao passo que o cônjuge não tem direito à herança do bem comum, ele só tem meação. E como eles estão construindo esse patrimônio ao longo do convívio, é melhor ser companheiro. Por quê? Porque tem direito à meação e também à herança. O que eu quero trazer para você é um argumento que vai contra essa ideia que parece generalizada de que o tratamento do artigo 1829 é melhor do que o do artigo 1790. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, nessa ementa. Está lá, ó, recurso especial para você anotar, lá em cima. 1.117.563 de São Paulo. E, rapidamente aqui, para a gente não tomar muito tempo de vocês, ela diz o seguinte: a regra do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, que seria aplicável caso a companheira tivesse casado com decujus pelo regime da comunhão parcial de bens, tem interpretação muito controvertida na doutrina, identificando-se 3 correntes de pensamento. A primeira, que eu falei, baseada no enunciado 270 da Jornada de Direito Civil, estabelece que a cessão do cônjuge pela comunhão parcial somente se dá na hipótese em que o falecido tenha deixado bens particulares, incidindo apenas sobre os bens particulares. A segunda, capitaneada por parte da doutrina, defende que a cessão na comunhão parcial também ocorre apenas se o decúbito tiver deixado bens particulares, mas incide sobre todo o patrimônio sem distinção. A terceira, defende que a cessão do cônjuge na comunhão parcial só ocorre se o falecido não tiver deixado bens particulares. Aí ela cria uma quarta tese. É possível encontrar, paralelamente às 3 linhas de interpretação definidas pela doutrina, uma quarta linha de interpretação. E essa quarta linha de interpretação, ela interpreta o dispositivo permitindo que o companheiro tenha direito igual ao do cônjuge, apenas sobre os bens comuns. O que eu quero trazer para você, não que eu concorde com esse acórdão, eu discordo dele, mas o que eu quero trazer para você é um argumento que vai contra essa ideia generalizada de que o 1829 é melhor que o 1790. Eu acho que ele é melhor em algumas situações e não em outras. Mas essa tese não é uma tese pacífica, né, César? Exatamente. Na verdade, quando eu trabalho essa questão, e eu me recordo bem dos ensinamentos que tive, e é isso que eu tento passar, de uma forma simples. Me desculpem sempre fazer referência à entrada em vigor do Código Civil de 2002, porque, na verdade, o tema se torna explosivo a partir de então, porque antes, com a lei de divórcio, com a lei de união estável, a questão era tratada de forma isonômica, mudamos o direito sucessório. No Código Civil anterior, a gente só pensava em direito real de habitação, que acho que é uma das coisas também que nós vamos conversar aqui hoje. Hoje em dia, ou melhor, direito real de usufruto, né, sobre parte dos bens que eram dados no Código Civil de 16 em concorrência.
Hoje em dia, o legislador busca dar propriedade, ou seja, houve uma grande evolução, sim, do Código Civil anterior para o atual, porque ele passa efetivamente a entregar propriedade, não somente um direito real. Não que o direito real também não tenha lá os seus benefícios, aos quais, particularmente, eu gosto muito dos direitos reais, mas entregar propriedade significa, muitas das vezes, uma questão de segurança para o cônjuge e o companheiro, uma questão de segurança, falar, é meu, eu não somente tenho direito real sobre aquilo. A questão que eu coloco aqui, e eu acho que é bastante importante, foi o tratamento diferenciado, de certa forma, uma engenhosidade que foi criada para que seja possível a entrega desse patrimônio. E me parece que uma regra bem simplesinha foi colocada aqui. Quando nós trabalhamos a questão da sucessão do cônjuge, e para entrega efetivamente de patrimônio, nós precisamos entender o artigo 1829, inciso 1º. Ele coloca lá dentro de todas as modalidades de regime, por isso que eu chamo a atenção a quem está efetivamente nos assistindo agora, que para conhecer direito sucessório precisa saber muito bem direito de família. Em especial os regimes de bens, porque é assim que é feita a engenhosidade por trás de tudo isso. Ele diz o seguinte, olha, para que o cônjuge não passe à frente aos demais consortes, ou seja, seus descendentes ou seus ascendentes, onde há meação não há sucessão. É esta a regra basilar, pelo menos o que eu consigo retirar do artigo 1829, inciso 1º. Ele diz o seguinte, já tem direito de meação? Ótimo, você tem o seu direito de meação preservado. Se você não tem meação, você passa a ter sucessão, como regra geral. A gente sabe que existem aí dentro dessa própria regra geral alguns problemas, como regra geral que é o ERG. Mas, diferentemente a isso, me parece que, e até topograficamente existe essa discussão de que, por que não junto, não é? Se a sucessão é legítima, ela deveria estar logo após, não no artigo 1790, e sim logo após o artigo 1829, dizer o seguinte, lá diz, no começo do artigo 1000, haverá concorrência dos bens adquiridos onerosamente na constância. Então ele diz, para o companheiro, uma regra completamente diferente. Ele fala assim, onde há meação, há sucessão. E isso, dentro dessa engenhosidade, e desculpem quem não é do direito, o direito não foi feito para ser simples, assim como também os cálculos para o pessoal da engenharia também não são simples, na verdade, ele disse o seguinte, eu estou prestigiando as uniões estáveis mais longas e duradouras, em detrimento das uniões estáveis, não do casamento, mas em detrimento das uniões estáveis mais fugazes, mais rápidas. Eu não posso estabelecer uma regra patrimonial para quem fica ou um ano com 10 anos. E aí vem exatamente a ideia que o professor Aguirre colocou. É possível, sim, em determinados momentos, de forma bem clara, trazer para nós uma ideia, a qual o companheiro passa à frente. E passa à frente de uma forma bastante clara. Pelo seguinte motivo, ele vai ter muito mais direitos sucessórios sobre os bens. Eu vou dizer, como experiência de vida, eu tenho bens particulares do meu casamento. Na verdade, eu sou muito feliz no meu casamento. Eu sou casado há 2 anos somente, mas eu conheço a minha esposa e única esposa há 13 anos. Vejam, eu comecei esse relacionamento na faculdade. Me pergunto, o que você tinha, César? O que você adquiriu? Tudo que eu adquiri na minha vida foi ao lado de hoje minha esposa e anteriormente minha convivente. Aquela ideia de que, então, vamos prestigiar uma relação, uma união estável, me parece que houve uma engenhosidade do legislador anterior. O problema foi os tropeços que foram acontecendo dentro do artigo 1790, como as distinções estão latentes, como é o exemplo do inciso 3º. Isso então, a pergunta que se faz até no próprio julgado, e a pergunta que a doutrina deve ter feito é possível haver distinção entre os dois institutos? Me parece que sim. Eu até sei o posicionamento do professor Aguirre, mas patrimonialmente me parece até viável. Agora, em determinados institutos, como proteção do casal, deveres conjugais e etc., como proteção de tutela, como ele muito bem já havia me alertado, conforme a gente estava conversando antes, me parece que elas são idênticas. Da mesma forma, numa modalidade de uma entidade familiar anaparental, a engenhosidade é bastante interessante. São modalidades de entidades familiares, mas a tutela do Estado sobre ela é possível. A pergunta que a gente vai ter agora é, por que existe essa distinção? E eu gosto de lembrar do passado. Eu me recordo que muitas das críticas que são realizadas à própria organização do direito sucessório é a sua realização. O projeto começou na década de 60, na década de 70, no meio do período de ditadura militar. Então, foi um grande passo.
mas um grande passo talvez para aquele momento. E até atualmente existe um projeto maravilhoso do IBDFAM para reformular até o próprio artigo 1829, por conta dos problemas que ele apresenta dentro da nova forma de organização familiar. E uma coisa que eu bato o pé, e eu sou bastante pontual quanto a isso, nós estamos falando de uma sucessão ab intestato. Muitas das questões, e esse é um alerta para você que está aí e se preocupou com esse tema, pode ser solucionado por meio de um testamento, não é? A deixar, no atual momento que nós estamos vivendo, deixar a sorte da lei, a sucessão, cria problemas muito graves. E eu me lembro que, logo quando eu comecei a advogar, eu sugeri para um dos meus clientes, faça testamento, porque você tem 80 imóveis, você tem 3 filhos, os problemas não são seus filhos, são os agregados, talvez as suas noras, que na verdade vão falar que são 80 imóveis. Ah, mas eu vou tratar de forma igual todos eles. Os imóveis não são iguais. O patrimônio é diferente. Talvez vai criar uma desordem sucessória na sua família para o resto da sua vida. Faça um testamento. Ele me respondeu de uma forma bem simples. Ele era um português, ora pois está querendo me matar. As pessoas acham que fazer testamento nessa hora é chamar a morte. Muito pelo contrário, você resolve problemas desse nível, do problema da própria legislação. E agora me parece dos problemas que serão gerados por conta do recurso extraordinário que está por vir aí. Eu quero falar até, concordando com o César, sobre a questão da modulação desses efeitos e etc. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui contra esse artigo 1790. Eu acho que ele tem uma redação horrorosa, né? Começar por o companheiro terá direito da sucessão do outro. Fica um negócio estranho, ouvindo a professora Gisele Dironac, ela falou, esse aí foi para tentar deixar claro que não podia ter uma sucessão em união estável ou homoafetiva. Então, era o companheiro terá direito à sucessão da companheira, para deixar clara essa distinção. A redação é horrorosa. Eu sempre fui contra esse artigo 1790. Confesso que tem uma parte de mim que está feliz pela declaração da inconstitucionalidade, mas a parte acadêmica tem as suas dúvidas, né? Se efetivamente, a minha principal dúvida é se efetivamente nós devemos tratar o casamento e a união estável como entidades absolutamente equivalentes. Se nós não temos espaço no nosso ordenamento jurídico para tutelar entidades familiares distintas. Eu, particularmente, acho que sim. Então, reiterando, gosto do fato do artigo 1790 ser retirado do sistema, porque sempre fui contrário a ele. Mas surgem algumas dúvidas, uma delas já levantei, algumas delas com modulação e etc. E queria fazer a ressalva aqui para levantar outras. Primeiro, acho importante a gente lembrar que o direito de família e, por consequência das sucessões também, que estão intimamente interligados, como o César bem ressalvou, ele tem normas no nosso ordenamento de direito existencial e direito patrimonial. No meu entendimento, as normas que se referem ao direito existencial, que se referem à tutela do Estado à família, essas normas elas têm que ser tratadas de maneira equiparada. Por quê? Por força da base do caput do artigo 226 da Constituição Federal, que a família, a base do Estado, tem especial proteção do Estado. Ou seja, cabe ao Estado proteger a família, qualquer que seja a sua origem, e aí sim, sem distinção, sem discriminação. Então, no meu entendimento, depois vou perguntar para o César, e eu sempre defendi isso, estou com a professora Ana Nevares, com a professora Gisele, o professor Zeno, o companheiro deve ser considerado, e isso vai ter que ser objeto também de apreciação, né? O companheiro deve ser considerado herdeiro necessário. Porque se o cônjuge é herdeiro necessário e o fundamento do cônjuge ser tratado como herdeiro necessário é exatamente o fato de se garantir um mínimo existencial para o cônjuge, ou seja, uma norma de proteção, de direito existencial, de garantia do mínimo existencial, essa norma tem que ser estendida ao companheiro. Porque trata-se de norma de direito existencial, trata-se de tutela do Estado. A mesma coisa o direito à reabilitação. Se o direito à reabilitação visa a garantir o direito à moradia, o direito social à moradia, do artigo 6º da Constituição Federal, também tutela de direito existencial, ele tem que ser estendido também ao companheiro. Agora, as normas de direito patrimonial, elas podem ser disciplinadas de forma distinta. E aí fica a dúvida se não existe espaço no nosso ordenamento para tutelar entidades familiares de forma diferenciada. Ou se devemos sempre tutelar
de forma equânime, em razão do princípio da igualdade, que não me parece que seja um princípio absoluto. E a gente deva também preservar a autonomia privada, né, ou liberdade, né, de escolha. Eu não quero me casar, eu quero uma outra união, porque eu não quero que produza os mesmos efeitos do casamento. A partir do momento em que o Estado começa a estender os efeitos e equiparar esses efeitos, também a gente acaba tolhendo. Qual seria hoje a distinção entre o casamento e a união estável? É uma pergunta que eu faço para o César, que ele ia tratar, que a gente até falou. Não sei se ele concorda com a questão do companheiro ser herdeiro necessário. A gente pode até discutir, né? Eu sou contra o cônjuge ser herdeiro necessário. Tudo bem, mas partindo dessa premissa que ele é herdeiro necessário por se garantir um mínimo existencial, para não se deixar sem nada e etc. e tal, aí é manual de tutela, de proteção. Teria que ser equiparado. Agora, a pergunta que eu vou fazer para o César, além do direito à reabilitação e do fato da legítima ser garantida também ao companheiro, é a seguinte: partindo-se da premissa de que não há espaço, que é o que está expresso no voto do ministro Barroso, no recurso extraordinário 878694, não há espaço para tratamento diferenciado, por força do primado do princípio da igualdade, da dignidade humana, da proibição do retrocesso e etc., então a união estável hoje tem todos os direitos do casamento e vai produzir todos os efeitos ao casamento, porque não são só sucessórios, né, César? Sim. Veja, é interessante, né, tratar sobre os desdobramentos disso. Não há como negar que o casamento e a união estável, elas são construídas de formas distintas. Como assim, professor, construída de formas distintas? É bem simples. A forma de constituição de um casamento não se dá da mesma forma que uma união estável para efeitos de constituição, regulamentação e extinção. Nós podemos entrar em problemas pontuais como, por exemplo, o que está previsto para o cônjuge, que é dever de fidelidade, esse tema é explosivo, e também dentro do tema lealdade previsto para o companheiro. Vejam que o legislador trouxe esses dois elementos de formas distintas, mas que, de certa forma, devem ser analisados de forma bastante cautelosa, porque, na verdade, simplesmente equiparar como se tudo fosse fidelidade, nós teríamos efeitos, por exemplo, na questão específica das uniões estáveis plurimas, ou talvez nas uniões estáveis paralelas, o que, na verdade, boa parte advoga nesse sentido. Mas eu quero deixar bem claro aqui que elas são distintas como formação, sim. Vejam que nós estamos falando do casamento, um negócio jurídico mais do que solene, por conta até mesmo daqueles próprios dizeres que estão previstos no Código Civil, que deveriam ser ditos por conta de uma eventual nulidade. Eis vocês que apresentam perante a mim, os declaro casado, está lá no Código Civil o que deveria ser dito, marido e mulher ainda. Mas são institutos diferentes e em prol de uma união estável, que na verdade a sua forma de constituição é a informalidade, não é? As pessoas que estão numa união estável muitas vezes têm por opção se manter nessa organização familiar informal e muitas das vezes essa informalidade não quer dizer desprestígio ou muitas das vezes simplesmente ser colocada ao léu, mas as formas de reconhecimento, regulamentação e dissolução são distintas e nós podemos perceber essas distinções na própria legislação. A pergunta que fica muitas das vezes é: por que distinções tão claras? É interessante você chegar para você e falar assim: não, o direito real de habitação não se aplica para o companheiro. É a mesma coisa que você chegar para mim, para a professora Gui, e dizer para mim que o bem de família não se aplica ao companheiro. Porque nós estamos trabalhando dois institutos bem claros de proteção, de mínimo existencial. Aí você fala, ele não é herdeiro legítimo, ele não tem direito real de habitação. Aí é engraçado que ele fala, não tem direito real de habitação, mas é protegido como bem de família. E tem súmula da STJ dizendo, é bem de família, até mesmo os bens das pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, e por que não? Vejam que, como muito bem colocado, como uma forma de tutela de proteção do Estado, eu acredito que você tem que tratar de forma igual, como forma de proteção. O princípio da intervenção mínima do Estado. Quer dizer, então, que agora é tudo a mesma coisa. Como eu vou trabalhar com essa intervenção do Estado? Eu não posso escolher ter uma união estável ou ter um casamento, porque se são iguais, me parece que eu estou colocando no mesmo eixo. São essas coisas que, na própria estrutura dos institutos, me incomoda um pouco. Não
por conta de combater a inconstitucionalidade do artigo 1790? Para mim, desde quando me conheço por gente, ou desde quando me conheço por pessoa, eu já venho já tinha por mim que existia algo estranho, duas sucessões diferentes, topograficamente distintas. Mas simplesmente equiparar esses direitos sucessórios como está sendo feito, vai ter reflexos no direito civil, sim, no direito de família também, mas também na organização social como direito de família. Porque, vejam, o legislador, quando trabalha a questão no direito de família, ele vai trabalhar situações distintas. Uma delas, que está muito mais envolvida com direito patrimonial, claro que envolve família, é o próprio direito real. Se você for ver lá no artigo 1225, num dos únicos incisos, está dizendo que o direito real está regulamentado aqui como forma geral, como direito real de habitação, como um direito real. E nós temos lá um que simplesmente é entregue para o cônjuge. E por que não para o companheiro? Eu acho que esse direito real é bastante importante como uma técnica de proteção do companheiro. Ele pode sofrer o mesmo assédio que um cônjuge ao final da dissolução da sociedade conjugal. Pensa, você foi lá, tem uma única propriedade, você tem um convívio com aquele imóvel, e aí o imóvel é partilhado entre você e dois filhos, muitas das vezes os filhos querem a parte deles, sabe que não vai poder ter enquanto ela estiver viva, e vai pressioná-la para poder vender e colocar ela num outro lugar. E aquele direito real garante àquela pessoa que conviveu durante muitos anos naquele imóvel, que ela tem aquela estabilidade. Então, para mim, muito claro, o direito real sempre foi muito claro. Respeito o posicionamento de colegas, de amigos, muito mais do que colegas. O Zeno sempre defendeu o direito real, mas me lembro que o Mário Delgado, durante muito tempo, não sei se ele mudou o posicionamento dele, mas o Mário Delgado sempre disse, para mim, veementemente, que, na verdade, houve o que, na verdade, foi o silêncio eloquente da legislação, excluindo daquela condição. Mas por direito, por uma questão de dignidade humana, direito é essencial, para mim está muito mantido. O direito real é só a ponta do iceberg, mas existem outras coisas, conforme muito bem pode ser retirado do Código Civil, que trabalhavam os dois institutos de forma distinta, ou melhor dizendo, do direito de família, e que a gente começa a passar a ter alguns problemas de cunho patrimonial e negocial. Veja a distinção que sempre foi dada da questão da outorga conjugal. A outorga conjugal, segundo o meu humilde ver, está bem clara que a vênia conjugal é necessária nos casos de casamento e sempre foi dispensada nos casos de união estável. E por muitas vezes eu fui consultado quanto a isso. O que eu faço? Eu peço a vênia conjugal ou não peço a vênia conjugal nos casos específicos de direito real, quando existe o convivente? O mais engraçado é que nas escrituras públicas, quando nós vamos outorgar isso, e quando eu estou pelo comprador, eu falo, bem, vamos por partes. Não é necessário, porque é uma norma restritiva de direitos, e eu não posso interpretá-la por extensão. Então, eu nunca fui a favor, em tese, de se solicitar a vênia conjugal. Mas, por fins de proteção do terceiro adquirente de boa-fé, você tem dois caminhos. Ou você pede, ou a pessoa declara que não é convivente. Porque ele que se resolva lá depois, mais adiante. Então, você sentar para passar uma escritura pública, o cara estava lá, o sujeito está lá, solteiro. Aí, na escritura pública, a primeira coisa que eu, como advogado do comprador, sempre pedi, falei assim, olha, você é solteiro? Então declara para mim na escritura que você não... Olha que interessante, você declara que você não é convivente. Por quê? Porque possivelmente aquele bem pode ter sido adquirido e se comunicar. Mas para fins de proteção do meu cliente. Agora estou vendo bem a questão da figura de como advoga nessa situação. Mas se exigir, nunca se exigiu, e me parece que se eu fazer um tratamento equiparado no que tange a questão sucessória, eu tenho que refletir de novo para efeitos de outorga conjugal. E eu não tenho uma resposta clara. Eu digo que, na prática, eu já pedia por uma questão simplesmente de terceiro adquirente boa-fé, ou seja, estava preocupado com o direito civil. Agora eu passo a me preocupar não só mais com o direito civil, com o direito contratual em si, com os elementos da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, mas também começo a me preocupar com os efeitos do direito sucessório contra esse tema. No caso da vênia conjugal, a gente tem até um complicador agora com o novo CPC, porque quando ele trata da legitimidade para a propositura das ações possessórias ou aquelas que versem sobre direitos reais imobiliários, o novo CPC inovou, né? Ele trouxe aí a tutela da união estável, etc. e tal, exigiu a presença do cônjuge salvo se casado no regime de separação
total, como está no artigo 1657 do Código Civil, exigiu a presença do cônjuge nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários e disse que essa exigência se aplica para a união estável. Ou seja, o legislador da norma processual, ele está dizendo que está equiparando e que a outorga é necessária, especialmente em juízo. Né? E agora, com a modulação dessa decisão do recurso extraordinário, nós ficamos com essa dúvida. Então, o companheiro agora vai ter que dar a outorga. O César falou, como advogado, ele faz o que eu fazia também, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a outorga é necessária, o aluno, às vezes, da graduação, às vezes ele se confunde e tal, e o recém-formado fala assim, não, a outorga é necessária só para alienação de bens imóveis comuns. Não, ela é necessária para a alienação de bens imóveis particulares. Na verdade, eu diria até que ela se refere mais aos bens imóveis particulares, porque a alienação do bem imóvel comum é uma alienação não domino, que é esse o cuidado que você falou, né? Eu vivo em união estável, estou alienando um imóvel cuja minha ação pertence à minha companheira, eu estou alienando a não domino, eu estou vendendo um bem que não me pertence, 50%. Né? E aí é o problema, e aí é a nossa ressalva de não viver união estável, má fé, e etc. E tal. Agora, pelo novo CPC e também por essa decisão, nós vamos acabar exigindo uma outorga convivencial. Aí, né? Sim, né? Não só para isso. Assim, olha as questões que as pessoas não vão refletindo sobre. Se você pensar também, acho que, salvo me engano, no artigo 4º da Lei de Locações, diz que nas locações acima de 10 anos é obrigatória a outorga da pessoa casada. E você passa agora a não precisar somente da outorga da pessoa casada sobre aquela questão do excedente, mas sim também do convivente. É esse tipo de situação que a gente começa a refletir dos desdobramentos dessa decisão. Por isso que eu falo, eu era a favor também, sempre advoguei pela inconstitucionalidade simplesmente dos últimos 2 incisos, mas o problema do inciso inteiro, eu aceito também. Aceito, vejo que constitucionalmente a gente vai ter problemas pontuais, mas se for o artigo 1790, começamos a ter problemas de equiparação nos demais direitos. Um outro exemplo que eu acho que é interessante nós pensarmos aqui é a própria forma de comprovação e constituição da união estável, quando a gente fala de contrato de convivência. O casamento é um negócio jurídico solene. Você precisa de habilitação. Hoje em dia é mais difícil você se casar do que você se divorciar, porque hoje está todo mundo de acordo, vamos lá no cartório de notas, passamos a escritura de divórcio, se não tiver partilhas, ótimo, se não tiver filhos, maravilha, não tiver discussão, tudo tranquilo. Chegamos no cartório às 10 horas da manhã, ele prepara a minuta da escritura, faz a escritura, todo mundo lê, vai embora. Casamento precisa de habilitação, precisa de proclamas. Casamento hoje é um negócio jurídico, realizar o casamento é mais difícil de divorciar. Só que quando eu falo, assim, e para mudar o regime? Para mudar o regime é mais complicado ainda, porque eu preciso fazer o pacto antinupcial em outro cartório. E olha que interessante, como ficam a questão dos efeitos do contrato de convivência. Porque se, na verdade, aplicar-se-á o que for possível o regime da comunhão parcial de bens, salvo se houver contrato de convivência. E por sempre se advogou a união estável sendo um negócio jurídico informal, o contrato de convivência sendo um documento, instrumento particular. Você poderia fazer com assinatura, com as assinaturas e com as testemunhas. Eu mesmo, na advocacia, fiz por mais de uma vez um instrumento particular, veja isso, de reconhecimento e de solução de união estável. Porque não haviam filhos, os bens foram partilhados, eu sei ainda que é polêmico, mas nesse caso ambos trabalhavam, houve renúncia dos alimentos, regulamentei direito extra patrimonial nesse documento. A pergunta que eu faço agora é mais essa. Será que se equiparam, então, se eu tiver que fazer um contrato de convivência, eu vou ter as mesmas solenidades, ou com o mínimo de requisito, comparecer a um tabelião para poder fazer, pelo menos, esse contrato de convivência e equiparar os 2 institutos? Vejam que aí começam alguns problemas, porque na construção da união estável nós temos o princípio da informalidade. E no casamento, a solenidade. Eu, particularmente, não tenho posicionamento formado quanto a isso ainda. Na verdade, nós temos uma grande questão que é exatamente essa equiparação acaba trazendo efeitos de tutela, como a gente falou, que são os efeitos almejados, mas também, se a gente equiparar de forma absoluta, nós vamos tratar a união informal como união formal, né? E vamos acabar exigindo escritura, vênia convivencial e etc. e tal, solenidade que vai contra o próprio escopo
dessa união, né? As pessoas que escolhem essa união acabam por fugir. Não quero passar pelos proclamas, não quero passar pela habilitação, não quero ter a necessidade do divórcio. É uma outra questão, né? Como é que vai ficar a dissolução da união estável? Vamos ter que ter por escritura, vai ter que ter o ato solene ou pode simplesmente ir cada um para um lado? São questões absolutamente polêmicas e que vão decorrer dessa decisão. Nós estamos muito na expectativa. O ministro Dias Toffoli, ele devolveu o seu voto no dia 5 de dezembro do ano passado. Sim. Nós estamos muito na expectativa de como é que vai se modular esse voto ao final, a tese efetiva, quais serão os votos dos demais ministros que têm aí para apresentar, para declarar o seu voto, e vamos discutir todos esses efeitos aqui. Algumas questões aqui a gente já levantou, a questão da legítima, a questão de direito de reabilitação, a vênia, como o professor César perguntou, são questões que nós vamos tratar de maneira... Vamos ter que enfrentar a partir dessa decisão. Já estamos com alguns problemas, né? Porque na maior parte do judiciário eles mandaram suspender, sobrestar o andamento de inventários que tratam da sucessão de companheiros até a decisão, né? Porque, não, eu vou decidir aqui com base no 1790, que é a lei que está vigente. Mas o STF está dizendo que ela é inconstitucional, eu vou segurar aqui, porque senão eu vou dar uma decisão que periga transitar em julgado e daí logo depois é inconstitucional. Olha esse problema, né? Excelência, peraí, não julga agora não, vamos esperar para ver como é que vai ficar, porque senão você vai julgar com base num artigo que é inconstitucional, vai me obrigar a entrar com uma rescisória depois, né? Então estamos com esse tipo de problema. Infelizmente, o nosso tempo é curto para discutir tudo isso, mas a gente discutiu aqui, trouxe alguns pontos que são absolutamente polêmicos. Tivemos uma aula fantástica com o professor César. Quero dizer o seguinte, que nós vamos discutir esses temas, estamos discutindo esse tema na nossa pós-graduação em Família e Sucessões. Eu tenho a honra de coordenar a pós-graduação de Família e Sucessões aqui da rede LFG, e o meu braço direito nessa pós de Família e Sucessões é exatamente o professor César Peghini, que tem um trabalho fenomenal na pós aqui, como meu co-coordenador, basicamente, né? Eu agradeço muito. Então, a gente vai discutir esses temas. Temos grandes nomes do direito de família na nossa pós-graduação, o Zeno Veloso, que nós falamos, o professor César, Rolfo Madaleno, Flávio Tartucci, Pablo Stoff, grandes nomes do direito civil brasileiro estão na nossa pós. Vamos discutir isso e também vamos discutir esses temas polêmicos nos nossos cursos preparatórios para concurso, nosso curso de OAB também. O professor César está aqui, como eu falei para você, abrilhantando e começando a integrar a nossa equipe, em Direito Civil, professor Flávio Tartucci, professor Pablo. Não deixe de fazer a sua escolha aí pela nossa pós-graduação, te convido a conhecer a nossa pós-graduação, fazer uma aula de degustação e etc. E também nos nossos cursos para concurso. Entra aí no nosso site, www.lfg.com.br, nem precisa mais do www hoje, é lfg.com.br, e veja lá o concurso que melhor se adequa às suas expectativas. Vou passar a palavra final aqui para o professor César, agradecendo mais uma vez a sua participação. César. Gui, eu só tenho a agradecer, parece que é retórica, você sabe disso. Na verdade, hoje, pelo que eu percebo, eu começo com o pé direito aqui no LFG, eu já era professor tutor, nas tutorias de alguns cursos, do professor Fred, e no curso de Família e Sucessões. Começamos trabalhando juntos, efetivamente, na pós de Família e Sucessões, e hoje eu coloco, pelo que eu posso perceber, com o pé direito aqui nos cursos livres, nas carreiras e nos concursos. É emoção, porque, na verdade, como eu te disse, apesar de ter barba branca, etc., eu sou jovem, eu sou dessa geração aí, uma geração mais nova de civilistas. E quando você fala em LFG, e você fala de nomes como Pablo Stozzi, você fala de nomes como Aguirre, Flávio Tartucci, Rolf, todas essas pessoas, até com uma certa euforia que eu falo, que poder partilhar disso de vocês, estar lado a lado, para mim é uma grande honra. Eu fico até emocionado, só sou muito grato e só tenho a tentar dar o meu máximo para poder chegar
lá e fazer um bom trabalho para vocês. Eu só tenho a agradecer. Agradeço a você que está aqui conosco hoje e só reitero e endosso o convite que foi feito pelo professor Aguirre. Sucesso no seu concurso, vamos adiante, porque, na verdade, a nossa profissão aqui, a nossa profissão e a nossa função aqui é somente agregar o conteúdo que nós acumulamos no decorrer e poder participar um pouco da sua vida, na sua vida aí jurídica, na sua vida afetiva, o que você puder contar conosco, tem as nossas redes sociais, fique à vontade. E sucesso na sua carreira, professor. Obrigado mesmo. Obrigado, César. Seja bem-vindo. E você também. A gente espera receber você aqui na Rede LFG. A gente espera compartilhar da sua presença e poder ajudar nos seus estudos e atender às suas expectativas, buscando uma melhora na sua vida profissional, buscando um sucesso no seu concurso. Fique aqui com a gente na Rede LFG. Te encontro nos nossos cursos regulares e nos nossos cursos de pós-graduação. Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado. Tenha um ótimo ano de 2017.